Eu sou o tipo de homem que nunca acreditou muito em destino, sabe? Sempre achei que a vida é feita de escolhas, de pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia. Mas hoje eu já não sei mais. Porque por mais que eu tentasse fazer tudo certo, eu acabei vivendo a pior decepção que alguém pode sentir dentro do próprio lar. Há pouco mais de um mês, eu comecei a notar que a minha esposa estava diferente. A tristeza dela não era daquelas que passam com um abraço ou uma conversa. Era uma coisa profunda, como se ela estivesse se afogando por dentro. Ela ficava olhando para o nada, passava a noite sem dormir, se levantava da cama como quem carrega um peso invisível nas costas. E por mais que eu perguntasse, ela sempre desconversava. Tá tudo bem contigo, amor? Você tem andado tão calada. Tô só cansada, amor. Deve ser TPM ou estresse mesmo. Mas não era. Eu sabia que não era. O jeito que ela me evitava, o modo como ela não me olhava mais nos olhos, o toque dela frio. Alguma coisa tinha morrido entre nós. E aquilo estava acabando comigo por dentro. Na semana passada, quando ela saiu para ir ao mercado, algo dentro de mim falou mais alto. Um impulso. Um desespero. Eu peguei o celular dela. Nunca tinha feito isso antes. Nunca senti essa necessidade. Sempre confiei nela. Mas naquele dia, eu já não aguentava mais viver na dúvida. E foi aí que eu descobri tudo. Mensagens apagadas, chamadas ocultas, um aplicativo com senha. Mas eu consegui recuperar uma conversa no backup do WhatsApp. E meu mundo desabou. Ela estava tendo um caso, dentro da minha casa. No meu lar, no lugar onde a gente construiu nossos planos, onde a gente dormia na mesma cama, dividia o mesmo travesseiro. O tal homem era um cara com dinheiro. Eu lembro que ela já tinha falado dele, de passagem, dizendo que era conhecido de um primo que mexia com imóveis, mas eu nunca imaginei que aquele nome viria a se tornar o meu pesadelo. Ela não apenas me traiu. Ela fazia isso enquanto eu estava no trabalho, ralando, virando noite para pagar as contas e dar uma vida digna para nós dois. E esse sujeito, esse tal cara, ele ia até minha casa, entrava na minha intimidade, pisava no meu chão, tocava nela como se eu não existisse. E sabe o que mais me destruiu? Ele morreu. Sim, ele morreu num acidente. E é por isso que ela tá assim, porque ela perdeu o amante. Não porque sente culpa, não porque se arrepende, mas porque o cara se foi e ela não sabe como seguir sem ele. Ela chora por ele, sofre por ele, no meu peito, na minha frente. E eu sou o marido. Eu sou o homem que ficou. O palhaço que nem sabia que tinha um outro dividindo o mesmo teto que eu. Desde que eu descobri tudo isso, eu venho fingindo. Fingindo que não sei, que não vi, que tá tudo bem. Eu olho pra ela e vejo o sofrimento. Mas não sei mais se é pela dor da perda ou pela culpa da traição. E eu fico aqui nesse limbo. Será que espero ela se recompor? Ou saio agora de cabeça erguida e deixo ela afundar sozinha no próprio erro? Eu não sou santo. Mas também não sou bicho. Eu tenho um coração. E é esse maldito coração que me impede de virar as costas. Porque no fundo eu ainda amo essa mulher. Ou será que é só o costume? A dependência emocional? O medo de recomeçar? Hoje mesmo eu pensei em sentar com ela e contar que eu sei de tudo. Mostrar as mensagens, perguntar se ela se arrepende. Mas aí, me peguei parado na porta do quarto, vendo ela deitada, olhos fechados, rosto molhado de choro. E me perguntei, ela tá chorando por ele? Ou porque sabe que me perdeu? Desde o dia que eu descobri a traição, não tem um só momento em que minha cabeça me deixa em paz. Eu acordo e penso nisso. Eu como e penso nisso. Até no banho, parece que a água tenta lavar a dor, mas ela não sai. Tá grudada em mim. Eu comecei a me afastar aos poucos. Não com brigas, mas com silêncios. Com aquele olhar que ela percebe, mas não entende. Ou finge não entender. Precisa de alguma coisa no mercado? Você vai agora? Ué, achei que ia descansar um pouco. Descansar pra quê? Ficamos assim. Diálogos curtos, sem alma. Mas por dentro, o turbilhão me consumia. A revolta, a dúvida. A vontade de gritar, de chorar, de perguntar por quê? Justo eu? Justo a gente? Um dia, quando cheguei mais cedo do trabalho, ela estava no quarto mexendo numa caixinha. Uma caixa de lembranças, cartas, fotos antigas, mas não nossas. As coisas eram dele, o tal homem. Eu reconheci o nome numa carta rasgada que caiu no chão. Você ainda guarda isso? Ela ficou branca, não disse uma palavra. Só tentou esconder como uma criança pega no flagra. Desculpa. Desculpa o quê? Por estar sofrendo por outro na frente do seu marido? Ou por guardar o que deveria ter jogado fora junto com essa história nojenta? Ela tentou se aproximar, mas eu recuei, eu tremia. Era a primeira vez que falávamos diretamente sobre aquilo, mesmo sem citar o nome dele. E, naquele momento, eu vi no rosto dela algo que me assustou mais do que a traição. Arrependimento? Não, ela estava partida. Ela se ajoelhou, começou a chorar descontroladamente. E ali, entre soluços, ela falou tudo. Eu não planejei nada disso. Eu tava me sentindo sozinha, ignorada, sufocada, e ele apareceu. Falava coisas que você não falava mais. Me fazia sentir viva.
Mas eu nunca quis te machucar, eu juro. Mas machucou. E foi dentro da minha casa, dentro do meu lar. Ele morreu. E eu me senti culpada. Porque no fundo eu ainda te amo. Mas não sei mais quem eu sou depois disso. Aquilo me deixou sem chão. O amor dela por mim ainda existia? Ou era só culpa e desespero? Passei a noite fora. Sentei num banco de praça e fiquei encarando o nada, repassando cada detalhe do nosso casamento. Cada sorriso, cada briga boba, cada promessa. Onde foi que a gente se perdeu? E principalmente, eu conseguiria perdoar? Porque perdoar não é esquecer. E eu já não sei se consigo conviver com isso sem lembrar todos os dias. Sem sentir o cheiro dele dentro da minha casa, mesmo que ele já não esteja mais vivo. Naquele banco, uma senhora sentou do meu lado. Não sei porquê, mas ela puxou o assunto. O senhor tá com um olhar de quem carrega o mundo nas costas. Talvez esteja mesmo, dona. A gente nunca sabe o quanto aguenta. Até passar por uma dor que não escolheu viver. Eu não escolhi viver essa traição. Mas agora eu preciso escolher o que fazer com ela. Depois daquela conversa, algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu voltei pra casa no fim da madrugada sem fazer barulho. Ela estava dormindo no sofá, encolhida com os olhos inchados. Provavelmente passou a noite chorando. Olhei pra ela por longos minutos. E me perguntei, será que vale a pena tentar reconstruir com alguém que destruiu tudo pelas costas? A traição dela não foi só física. Foi mental, foi emocional. Foi o abandono silencioso. O desprezo escondido em sorrisos forçados. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu precisava colocar limites, me respeitar. Ficar em silêncio era o mesmo que permitir. E eu não queria ser cúmplice da minha própria dor. Na manhã seguinte, sentei com ela na cozinha. Preparei café, mas meu coração parecia fervendo por dentro. A gente precisa conversar sério. Sem drama, sem lágrimas. Só verdades. Tá bem. Eu sei de tudo. Há semanas. Desde o dia que você foi no mercado e eu mexi no seu celular, eu vi as mensagens, eu vi as provas. Ela congelou. Parou até de respirar por um segundo. Você já sabia? Sim, e fiquei quieto porque queria entender até onde isso ia. Se você ia confessar, se ia me procurar. Mas o que vi foi você se afundando na dor da perda de um outro homem. Enquanto eu, o teu marido, era só uma sombra nessa casa. Ela começou a tremer. Tentou se justificar, mas eu levantei a mão. Não precisa se explicar mais. Eu não tô aqui atrás de desculpas. Tô aqui tentando entender se ainda existe algo entre nós que vale a pena lutar. Eu não sei o que dizer. Eu me sinto um monstro. E eu me sinto um idiota. Mas a vida não é feita só de sentimentos. É feita de escolhas. E agora eu tô num ponto onde preciso decidir se vou continuar nessa história ou se vou me respeitar e seguir em frente. Ela se desmanchou. Me abraçou pelas pernas, como se estivesse se afogando e eu fosse a única tábua de salvação. Mas naquele momento eu me senti vazio. Nem raiva mais eu tinha. Era só uma tristeza funda, cansada. Nos dias seguintes a casa ficou silenciosa. Ela tentava me agradar, preparava comida, perguntava se eu queria ajuda com alguma coisa. Mas eu via nos olhos dela o peso da culpa, e nos meus o peso da dúvida. Comecei a me questionar se o que eu sentia era amor ou só apego, e se ela estava comigo agora por arrependimento ou por medo da solidão. Fizemos algumas sessões de terapia de casal. A terapeuta nos escutava com aquele olhar neutro, mas firme. Vocês precisam entender que o perdão não vem junto com o tempo. Ele exige verdade, clareza e, principalmente, respeito mútuo. Mas será que eu consigo respeitar quem me desrespeitou tanto? Voltei a conversar com meus pais que eu havia me afastado. Contei tudo ao meu irmão. E recebi um conselho que não me sai da cabeça. Perdoar não é ser fraco, mas ficar onde você não tem paz é. Forte, né? E foi ali que percebi. Eu ainda estava tentando salvar o que já estava morto. Depois de tantas idas e vindas emocionais, eu decidi me afastar por uns dias. Disse que ia visitar minha mãe. Peguei umas roupas e fui. Na verdade, fui visitar a mim mesmo. Fui reencontrar quem eu era antes da dor me engolir. Ficar longe da casa, dos cheiros, das lembranças, me deu clareza. Me fez ver o que eu já sabia, mas não queria aceitar. O que tínhamos acabou. E não foi só a traição que matou. Foi o silêncio. Foi a escolha dela de buscar em outro homem aquilo que ela deveria ter conversado comigo. Foi a falta de coragem dela de olhar pra mim e dizer: tô infeliz, precisamos mudar. Porque amar é isso. É enfrentar junto, é se abrir, é remar do mesmo lado. Ela quebrou isso. Quando voltei pra casa, entrei decidido. Sem peso no coração, sem planos mirabolantes. Só com a verdade. Eu te amei, muito. Mas agora eu preciso me amar também. Você vai me deixar? Eu já fiquei por semanas tentando entender, tentando ser forte. Mas sabe qual é a verdade? Eu já fui embora por dentro faz tempo. Agora só tô oficializando isso. Ela tentou argumentar, implorar, dizer que podia mudar, que merecia uma segunda chance. Mas eu já tinha dado muitas primeiras, sem perceber.
A maior delas foi quando aceitei viver ao lado de alguém que não me priorizou. Eu fui fraca. E eu fui cego. Mas agora enxergo. A separação não foi fácil. Choramos muito. Ela dizia que me amava, mas era tarde. O amor precisa de verdade, de fidelidade, de escolha. E ela, no momento mais crucial, escolheu outro. Eu saí daquela casa com uma mala, mas parecia que carregava o mundo inteiro. Fiquei dias mal. Pensei em voltar, pensei em mandar mensagem, mas me mantive firme. Porque quem se trai uma vez por impulso, pode repetir por hábito. Hoje tô morando em um pequeno apartamento, sozinho, mas em paz. Tenho me reconectado com coisas simples. Tenho escutado mais o meu coração. Me permitido sentir. Me permitido reconstruir. E se você me perguntar se eu ainda penso nela? Sim, às vezes. Mas agora penso com distância emocional. Com a certeza de que o amor que um dia tivemos morreu no exato momento em que ela abriu a porta da minha casa para outro. Hoje, se alguém estiver passando por algo parecido, meu conselho é: se valorize. Não se agarre no passado achando que é amor. Às vezes o que dói não é saudade, é só orgulho ferido. E quando a dor apertar, lembre-se, você não perdeu alguém que te traía. Quem perdeu foi quem traiu alguém que ainda acreditava no amor. Fica o meu desabafo, a minha história e a minha liberdade. Relatos de traição.